Gravando. Estamos no ar, será? Valendo! Atenção. Operador de áudio. O operador de áudio está atento. Quero crer... Bom, estamos online, olha que maravilha. Boa tarde a todos. Hoje estamos começando nosso quarto episódio. É o quarto, né, agora? É o quarto episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre IoT. Eu estou aqui com o meu colega de trabalho, Emilson. Boa tarde aí para todo mundo. Então, esse é o nosso quarto episódio. Diferentemente dos outros episódios, esse a gente vai começar no horário, que é uma grande evolução pra gente, e sem nenhum problema técnico aparente. Então, como a gente ainda está aprendendo bastante, se vocês quiserem continuar nos mandando os feedbacks ali pelo comentário, seria muito legal. A gente vai falar mais ou menos por uns 30 minutos. Como sempre, vocês fiquem à vontade aí para fazer qualquer pergunta pelos comentários e se eventualmente tiverem a ideia aí de algum outro assunto que a gente não abordar aqui, quiserem também falar com a gente posteriormente, a gente grava os spin-offs, que a gente ainda não gravou nenhum, mas a gente vai gravar porque na verdade ninguém nos pediu nada, até onde eu me lembro, né? Ninguém pediu nada, olha só. Então, se alguém tiver algum interesse em algum dos assuntos que a gente abordar aqui, a gente pode fazer um spin-off separado também, como eu falei. Antes de começar a falar sobre a IoT, eu queria convidar o Emilson para falar um pouquinho aí. Quem você é, Emilson, para a galera que não te conhece aqui que está assistindo a live? Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Emilson, conforme o Glauber já me apresentou. Eu estou na Yara desde agosto do ano passado e eu estou desempenhando um papel de arquiteto hoje na TI. Eu entrei basicamente para suportar o projeto no início do SAP, da integração do SAP, mas antes eu tive uma experiência grande em indústria siderúrgica, onde eu tive alguns projetos de IoT como piloto. Tu trabalhou na Gerdau, né? Trabalhei na Gerdau há alguns anos e participei de pilotos lá que envolvia IoT. Legal. Então eu tenho uma experiência ali na plataforma, mas aqui na Yara eu estou desempenhando o papel de arquiteto, junto com um time hoje lá do Pedro, com o time de Crop Nutrition. Eu posso te dizer que eu sei como você se sente, que eu também já estive na posição de arquiteto. Bom, o que eu ia dizer? Antes da gente começar a falar especificamente aqui sobre IoT e conceituar do que se trata e por que a gente está falando aqui, eu queria trazer alguns números para a gente começar. Depois a gente fala o que é esse monte de número aqui. Então vejam que interessante. Ó. Bastante. Até 2022 a gente vai ter 50 bilhões de coisas conectadas na internet. Até 2022, cada um de nós deverá ter em média 500 devices, 500 coisas conectadas na nossa casa. Até 2025, a expectativa é que todos os carros estejam conectados na internet. E até 2020, 100 milhões de lâmpadas deverão também estar conectadas na internet. Agora, com um monte esse monte de número que eu falei aqui, que desgraça é essa de internet das coisas? Vamos lá. Vou dar um overview assim, sucinto, né? Como que se estrutura um IoT. Na verdade, ele é composto basicamente pelos devices que estão normalmente conectados, né? Você tem devices que são ativos, que são sensores que geram informação de temperatura, movimento, etc., né? E você tem devices também que são, vamos dizer assim, passivos, como, por exemplo, vou dar um exemplo de uma etiqueta de RFID. Isso é um device também que está conectado a um produto, por exemplo. Tá? Então você tem esses devices que estão de alguma forma conectados através de uma rede em um componente, que é o famoso gateway. Esse gateway manda as informações via internet, pela uma rede, para uma plataforma, no caso, uma solução que hoje em dia tudo movimentando para cloud. Então, basicamente você tem os devices conectados a gateways e esses gateways mandando informação via internet para aplicativos em cloud. Certo, não entendi nada. Como é que isso vai mudar a minha vida? Vamos lá, vamos dar um exemplo bom aí. Vamos dar um exemplo mais do dia a dia, assim, por exemplo, que a gente tem hoje, não comum mais aqui no Brasil, mas lá fora a gente tem a Amazon. A Amazon é o grande player. Aqui no Brasil acho que é só a parte de livros que estão comercializando, né? Começou eletrônico agora. Mas lá fora, por exemplo, você consegue na Amazon comprar um dispositivo, que é um device, que é teoricamente ele é um botão, que você consegue customizar esse botão com algum produto. Por exemplo, você vai customizar o botão para ser lá o seu sabão em pó.
Então você associa uma marca de sabão em pó a um produto naquele botão, e esse botão está na sua casa conectado à sua internet. Então, na hora que você sentir necessidade de comprar mais sabão em pó, você vai clicar no botão, automaticamente esse clique pela internet vai gerar um pedido lá na Amazon e, consequentemente, você vai adquirir um produto de uma forma automática, vamos dizer assim. Isso interagindo com o device lá na ponta, que é o botão, mandando informação pela internet, chegando no sistema da Amazon. Então, esse é um exemplo assim, um pouco clássico, como que o IoT vai estar na sua casa, na sua residência, né? Um exemplo. É um exemplo bem legal e eu aproveito até para trazer um que eu vi na Cisco esses tempos, já faz um certo tempo, foi o exemplo para a Copa do Mundo do Brasil. Não foi para a Olimpíada, foi para a Olimpíada. A Cisco fez uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro e nessa linha de IoT eles colocaram sensores nas bocas de lobo da cidade. Então, para que eles fizeram isso? Ao invés de passar em todas as bocas de lobo para recolher o lixo e ver quais estavam cheias e quais não estavam, eles colocaram isso automatizado e criaram uma rota baseada nisso. Então, ao invés de ir em todas, automaticamente com a informação vindo direto do local, eles acabaram poupando tempo, gasolina, enfim, um monte de vantagem. Também um outro exemplo bem prático de como colocar isso. Mas falando um pouquinho mais na linha do prático, assim, da tua experiência aí, conta um pouquinho o que tu já fez na tua vida aí. Tu falou da falecida Gerdau aí. Conta aí pra nós o que vocês aprontaram por lá. Na minha última fase de Gerdau, eu tive envolvido no time de digital da Gerdau. E eu estava participando de um piloto bastante interessante que tinha o conceito de IoT bastante forte, tá? Neste projeto foi adquirido lá milhares de tags RFID, que nada mais nada menos é uma etiqueta com sensor de RFID. A ideia era substituir as etiquetas convencionais, estáticas, vamos dizer assim, tá? Por essas etiquetas com RFID em produtos que eram perfis, tá? Então todo o perfil que sai da linha de produção era tagueado com essas etiquetas de RFID. E ela ficava armazenada num galpão muito grande, porque o produto é bastante grande, né? Então era um galpão enorme. Então neste galpão existiam várias antenas ao longo do galpão que estavam lendo as informações dessas etiquetas. Então todo o processo de carregamento, que era um processo crítico, porque estava movimentando carga pesada e sempre pessoa embaixo auxiliando na parte do carregamento, toda essa parte do carregamento era automatizada no intuito do quê? O operador tinha um tablet lá na ponte rolante, onde através desse tablet conseguia visualizar em tempo real onde que estava cada produto. Porque as antenas captavam o sinal da tag RFID e com essa informação ele sabia exatamente o local que ele tinha que buscar aquele produto. Ele não dependia mais do cara lá embaixo estar com o rádio falando, vem para cá, estou aqui no fundo, desloca para cá. Então ele já tinha uma visão, que era tudo mapeado, né, de todo o pátio. Então isso é na parte indoor, vamos dizer assim, era dentro do pátio. Ele fazia o carregamento do caminhão automatizado através das posições. E também quando o caminhão saía da Gerdau, existia um portal. Neste portal, na hora que o caminhão passava, tinha leitores, onde ele lia todos os materiais que estavam sendo carregados. Então a chance de algum produto errado ou faltando algum produto era mínima, não existia. Na verdade, o sistema fazia um check. Antes essa checagem era manual. Depois um cara ia lá, subia no caminhão, lia com a pistola de código de barras. Então essa parte toda a gente conseguiu suprimir, a gente não tinha mais o cara na ponta, né? E também tinha um a mais que era o tracking do caminhão até a chegada lá no seu cliente. Então o caminhão tinha um dispositivo que através do celular ele fazia o papel do gateway, que mandava em posição em real time da onde que estava o caminhão. Isso o cliente conseguia acompanhar através de uma solução web. Então o cliente sabia o momento que o produto saía da Gerdau até a chegada nele, né, no cliente. Então era uma solução bastante ampla. Tinha uma parte dessa solução que eu comentei que isso era o indoor. Tinha uma parte que era fora do galpão. Então nessa parte fora do galpão era uma área muito extensa e nem toda a área tinha conectividade. A gente não tinha leitores nessa área. E às vezes não chegava nem à rede. Então a gente estava tendo um estudo de usar drones
para o drone ler, passar lendo, com a leitora acoplada no drone, passava em cima dos feixes e fazia a leitura. Entendi. E acho que uma vantagem também interessante nessa parte de taguear com RFID, você acaba tendo um inventário online de tudo que você tem. Então, para fazer inventário, era muito mais fácil, né? Que você tinha tudo já tagueado, então era um ganho expressivo ali. Então, isso foi um piloto, eu acho que já está em produção, quando eu saí de lá, mas era um grande projeto lá que envolvia a IoT no conceito, né? O device conectado, o cliente recebendo informação através de um sistema. Então, foi bem interessante. Bem legal. Nessa linha do que tu estava trazendo, um dos números que eu trouxe aqui foi que até 2025 todo carro vai estar conectado. E aí, o que a gente pode fazer com isso? O que isso significa para as pessoas, né? Trazendo uma coisa mais concreta para o dia a dia de todos nós. Vamos lá. Você tem um carro conectado. Basicamente, ele vai gerar informações de telemetria do carro, de alguma forma, e essa informação pode estar sendo fornecida para algum sistema. Então, por exemplo, você tem a parte de manutenção. Você consegue, de alguma forma, gerar dados de manutenção do carro para uma aplicação que pode ser útil para te falar a hora que você precisa ter uma possível falha no seu carro. Então, essa parte aí, acho que começa a puxar um lado de manutenção que é legal também, entendeu? Você consegue monitorar o carro, o deslocamento, enfim. Mas do lado de manutenção é bastante interessante, porque hoje em dia, todo carro, a parte eletrônica dele é impressionante. Antigamente, não tinha quase nada de eletrônica embarcado. Hoje em dia, você pluga o seu carro no computador quando chega na oficina e o cara te traz todo o diagnóstico do veículo, né? Então, você, com isso conectado, você pode conseguir gerar essas informações para uma plataforma. Em cima dessa plataforma, ser proativo em até no caso de manutenção e outras coisas. Eu estava lendo essa semana, eu acho, estava de férias essa semana, então eu botei as minhas leituras em dia, né? Eu estava lendo essa semana que uma das preocupações atuais com essa história do IoT é a questão da segurança. Eu trago um exemplo concreto, inclusive. Eu falei do carro porque eles fizeram uma experiência com hackers. E os hackers conseguiram invadir um carro da Jeep e conseguiram, eles estavam numa autoestrada e eles tomaram o controle do carro e frearam o carro no meio da autoestrada. Como é que como é que essa segurança de informação vai acontecer? Quais são as preocupações que a gente tem que ter nessa história da IoT? Na verdade, a partir do momento que você tem um dispositivo conectado à internet, ela está exposta para algum hacker ou alguma pessoa, enfim, acessar os dados, né? Acho que a parte de segurança é um lado bastante amplo para ser explorado. Acho que segurança em cima de IoT com certeza é um ponto que vai ter que ser bastante discutido, porque você está expondo um carro, assim que você comentou, né? Então, acho que vai ter que ser trabalhado bastante essa parte de segurança, sim. Acho que é um ponto sensível. Para quem gosta de Black Mirror, Black Mirror tem bastante disso, né? Eu estou agora na fase do Black Mirror, botei tudo em dia um pouquinho antes de sair de férias. E uma das coisas que acontecia era justamente isso, né? As pessoas elas estavam tão imersas na tecnologia, tinha a ver também com a internet das coisas em alguns aspectos, mas mais do que isso a questão da segurança, né? Elas chegavam num nível de imersão na tecnologia que elas ficavam presas na tecnologia. Tu acha que a internet como é que a internet das coisas vai criar essa dependência, essa imersão tecnológica nas nossas vidas? Como é que tu acha que isso vai transformar o nosso jeito de viver nos próximos anos? Pelos números que você já me passou, né, Glauber? Quer falar? Não. Basicamente, a gente vai ter na sua residência quase tudo conectado. Então, a tecnologia vai fazer parte do seu dia a dia, da sua vida. Um exemplo é essa questão lá da Amazon, lá que você consegue, com um clique, fazer uma compra. Então, acho que cada vez mais você vai depender de tecnologia para o seu dia a dia. Um outro exemplo é aquela questão lá do Nest, que é um dispositivo, que é um termostato, que ele está conectado também à internet na sua casa e, de alguma forma, via aplicativo de celular, você consegue lá ativar seu ar-condicionado antes de chegar em casa. Você consegue ajustar a temperatura, tem a questão da detecção lá de incêndio, ele tem todo um sensor que, estando conectado, você consegue tomar ações remotamente. Então, você vai estar sempre conectado.
Eu tive um insight agora. Olha que interessante. No futuro, talvez, o sequestro ele não seja de alguém da nossa família. Talvez alguém sequestre a nossa casa e nos prenda dentro de casa com uma temperatura muito calor. Pode ser, é verdade. É interessante a forma como a tecnologia vai transformar as nossas interações. Né? A partir do momento que você vai ter dispositivos na sua casa que você interage conectado, é um ponto sim de você pensar, porque tudo vai estar conectado. Sim. E os números são bastante expressivos no que você diz. Quantos devices por residência? 500? Até 2022 teremos em média 500 devices conectados na casa de cada um de nós. Não sei, até não lembro a fonte aqui agora, não anotei, mas é um número expressivo, né? Trazendo um pouquinho agora para a nossa realidade do agronegócio, né? A gente está numa empresa do agronegócio, a gente falou aqui do case da Gerdau. Sim. E como é que essa história de IoT pode transformar o agronegócio, que se a gente for pensar, as fazendas elas estão distantes da internet, da forma como a gente conhece, né? Como é que isso vai funcionar então lá no campo, se é que vai ser, se vai agir no campo? Na verdade, o campo hoje em dia se fala-se muito de sensores em campo. Né? Isso para a gente é bastante interessante, que com análise de solo você consegue trabalhar em cima de recomendações para os nossos próprios produtos. Só que a questão de infraestrutura é um ponto crucial, porque as fazendas estão em áreas muito extensas e às vezes tem cobertura de redes, etc. Né? Então existem tecnologias de redes, tipo LoRa, que você consegue ter redes com custo de infraestrutura consideravelmente baixo, com redes com bastante alcance, de até 15 km, por exemplo. Você consegue pôr tipo repetidores e expandir na sua rede. Porque hoje não é realidade muito você ter internet, ter rede... Na cidade já é difícil, né? Já na cidade é difícil, imagina numa fazenda, né? Sim. Então, provavelmente, essa LoRa é uma das tecnologias que estão vindo, que acho que tem grande chance de começar a decolar para fazer abrangência maior, né? E com isso você consegue monitorar o solo através dos sensores em áreas cada vez maiores, né? E usando a conectividade desses sensores pela internet, você ter soluções por detrás que vão trabalhar aqueles dados que os sensores vão estar coletando para ajudar a tomada de decisão, para poder otimizar melhor, enfim, fazer negócios melhores. Acho que... Enquanto a gente vai conversando aqui, eu já mencionei no começo, mas eu não sei se o pessoal fez alguma pergunta. Se não fez, aí fica mais uma vez o convite aí para deixarem as questões aí no meio do caminho. O que eu ia dizer que não é mentira também, a gente está falando aqui bastante de coletar dados, de gerar informação e tal. Isso me parece ter alguma relação com outro tema que todo mundo fala, que é o Big Data, né? Como é que as coisas se relacionam? Qual é a conexão entre os temas? Na verdade, isso é um grande, não temor, mas é uma... Hoje em dia não é mais preocupação, porque como você vai gerar bastante informação, você tem que ter uma base para poder armazenar isso tudo, né? E aí que vem o conceito de Big Data. Você vai começar a gerar muito dado e, de alguma forma, dados não estruturados. E você vai ter que ter mecanismo de trazer pesquisa em cima desses dados, entendeu? Então as coisas estão conectadas. Estão tudo conectado. Então você vai ter analíticas em cima, machine learning em cima. Então a informação você vai ter. Só que do lado da geração do dado, hoje em dia, todo esse tipo de sensores são customizáveis. Então você consegue configurar o sensor para poder mandar informação de X em X tempo. Isso tem a ver também até com questão da longevidade, vamos dizer assim, de uma bateria que está num sensor. Tá? Isso tudo tem relação. Porque, de alguma forma, aquele sensor que está lá na ponta, ele está gerando dado. Ele tem que ser alimentado. Então, até essa questão aí de alimentação dos equipamentos, dos devices, é importante. Para um local que não tem... Diferente de uma residência, tá? Mas isso pensando em campo, pensando numa área maior, essa questão do pooling de dados, que a gente chama, né? É bastante importante. Mas tudo vai morrer num banco de dados, lá no Big Data, onde que vai ser feitas as análises. Entendeu? E tu tem visto alguma coisa nessa linha acontecendo no Dayara? Alguma iniciativa relacionada à IoT? Tem uma fazenda que tem sensor
de volume em cima de tanques, mas está muito como teste, né? Então a gente tem sensor captando volume de tanque, onde tem fertilizante líquido. Isso é um que eu escutei que tá acontecendo. Que de alguma forma tem um sensor gerando informação e aquela informação pode gerar insight para reposição automática, alertar o fazendeiro que está na hora de colocar mais fertilizante ou comprar mais, enfim. Tu falou em sensores algumas vezes no case da Gerdau, e agora a gente falou mais um pouquinho também de sensor de volume e tal. E a gente estava falando um pouquinho antes aqui de entrar no ar sobre a relação entre a indústria 4.0, que a gente falou no episódio anterior, o IoT, e também um pouquinho sobre como esses dois conceitos se relacionam, a automação industrial versus... Qual é a diferença no final das contas? Porque sensor a gente tem bastante tempo no mercado já, né? Como é que eu sei que agora eu estou na internet das coisas e não estou fazendo automação e sensorização tradicional? De novo, né? A automação, você tem dispositivos com sensores, mas antigamente eu acho que a automação ela tinha aquela rede mais local, entendeu? O dado ficava muito local. Fechado, o dado ficava fechado na unidade, naquela planta. E até mesmo esses sistemas de automação, normalmente ele tem redes apartadas justamente em função de criticidade, de poder segregar, separar o que é automação, que às vezes é crítico para um negócio, um sensor. Para a planta, do que você está com um dado daquela sensor trafegando numa rede corporativa, uma rede normal. Mas eu acho que no caso da automação ela é mais local, entendeu? Ela tem esse viés mais local, mais baixo nível, entendeu? De alguma forma, eu acho que o IoT ele tem esse viés só com o dado sendo exposto, o dado sendo gerado, o dado indo para saindo, né? Indo para um outro patamar, entendeu? Então, existe automação, vai continuar existindo, mas eu acho que o dado que de alguma forma vai alimentar a solução de IoT podem ser segregados. Eu acho que tem dado de automação, sim, que vai tomar uma decisão de abrir uma válvula na hora que chegar a temperatura X. E tem dado de manutenção, por exemplo, de análise de manutenção, que está na hora de trocar um equipamento, como está o tempo de vida, né? Que acho que pode extrapolar um pouco, mas eu acho que tem a relação sim. Acho que tem a relação sim. Mas no meu entendimento, a automação está mais local, está mais na planta. Legal. Eu estava tentando me lembrar agora qual é o assunto do nosso programa de ideias lá, IoT e Machine Learning, não é? Isso. Eu vou colocar aqui o link no chat do que a gente está falando aqui, porque nesse momento a gente está com uma campanha de coleta de ideias. Algum tempo atrás saiu uma notícia na Pulse, onde a gente teve uma campanha, um Open Challenge de inovação que foi lá para o Hub de Singapura, para falar tinha a ver com os smallholder markets, pequenos fazendeiros e tal, e a gente fez a nossa própria campanha. O Leir mandou uns e-mails outro dia aí também convidando o pessoal a botar algumas ideias lá. Nesse momento a gente tem 20 ideias já cadastradas, mas eu vou fazer aqui a mão e vou colocar aqui, ó. Qual que é a grande jogada? Assim como a gente está falando um pouquinho aqui sobre IoT, a ideia é que a gente consiga convidar todo mundo que tem alguma ideia sobre o assunto ou sobre Machine Learning, que é um assunto que a gente vai abordar também nos próximos episódios, se a memória não me falha, para pensar como é que a gente poderia aplicar esse conceito que a gente está falando aqui na vida real, na prática para a Yara, e como é que isso poderia transformar a experiência da Yara, a experiência do cliente com a Yara e tudo mais. Não consegui mandar o link aqui, mas depois a gente manda aí, porque... não dá para colocar endereços web aqui, mas depois a gente compartilha aí de alguma forma. Aí, ó, o Rafael Tabasnik já botou um troço aí também. Mas se vocês puderem dar uma olhada, ideahub.yara.com. Vocês podem cadastrar lá algumas ideias, ver algumas ideias que já tem, e lá também tem alguns exemplos, alguns videozinhos no final que falam um pouco sobre esse assunto. Vamos ver o que o Rafael Tabasnik escreveu aqui. Dali, temos exemplos de IoT voltados para operações. iBox, Yaraflix, prototipagem de impressoras 3D. A gente não falou aqui sobre o iBox, mas já que o Tabas comentou, a gente vai ter eu acho que é o próximo episódio sobre o iBox, né?
Então, já que o Tabas comentou aí, ele é o convidado, inclusive, se eu não me engano, para vir falar aqui para todo mundo. Aguarde que teremos. Toda proatividade será punida, que nem a gente brinca, né? Perdi a minha linha de raciocínio. Não sei. Quer falar alguma coisa? Me esqueci o que ia dizer. Eu acho que cada vez mais a gente vai estar, acho que com esse assunto de IoT fervendo. Acho que é um assunto que não tem por onde mais não ser tocado. Acho que no agro tem bastante coisa a ser explorada. Eu acho que a questão da infraestrutura é um ponto realmente que pode atravacar, mas com LoRa, com outras tecnologias vindo, eu acho que vai trazer bastante ganho para o negócio e área, para os nossos clientes. Eu acho que tu investiria nisso? Sim. Se tivesse que botar agora algum dinheiro, tu investiria em IoT? Acho que tem bastante legal campo ainda. Os números a gente já consegue ver, né? E lá, acho que nos Estados Unidos tem bastante coisa já de end user na prática acontecendo. Infelizmente aqui não é tanto assim, mas esses dois exemplos pequenos que eu coloquei, eu acho que é bastante interessante para ver o quanto isso gera. Na verdade, lá na Amazon, só para complementar, você paga $5 pelo botão, customizado, e na primeira compra, esses $5 já reverte naquele produto que você está... Então é de graça, no final sai de graça, contas, né? Na verdade. E você fideliza na Amazon. Tu vai comprar só no botão daí. Só no botão, só apertar no botão. Legal. A gente está chegando no final, faltam 13 minutos para a gente fechar os 30 minutos tradicionais que a gente fala, mas antes de fechar a nossa live aqui, eu queria primeiro te agradecer, né? Milson, nome de goleiro, que nem eu brinco contigo, né? E eu queria dizer que não é mentira, eu queria reforçar o convite para o pessoal colocar ideias lá. Lá tem um pouquinho que lá fala no link lá, ideahub.yara.com, fala os próximos passos que vai acontecer. A gente tem 4 semanas de coleta de ideias, depois a gente vai ter um filtro, as melhores ideias vão ser selecionadas para ter um apoio de metodologia. Durante uma semana as pessoas elas vão ser convidadas a explorarem o problema que elas estão tentando resolver com aquela ideia e até chegar ao ponto de prototipar. E essas ideias que forem prototipadas, elas vão apresentar um pitch para uma banca de avaliação. As melhores ideias elas poderão ser desenvolvidas. Lá no Hub de Singapura, eu até participei da banca semana retrasada, as 3 ideias vencedoras elas vão ser desenvolvidas pela Yara de alguma forma, né? Uma já estava mais avançada, mas as outras 2 agora estão sendo desenvolvidas para serem testadas com os fazendeiros, para ver se de fato é uma área de interesse que eles têm, que vale a pena de fato a gente chegar ao ponto de investir dinheiro mesmo, né? Então esse Ideas Portal que eu acabei de comentar, ela tá aberta para todo mundo pode chegar lá, cadastrar sua ideia, não tem ideia boa nem ideia ruim, botem suas ideias lá, façam ideias em grupo, cadastrem, e nas próximas semanas aí a gente vai ter novidade. Tem alguma coisa aqui escrita no chat. Toda proatividade será punida, vem de nenhuma boa ação fica sem punição? É uma boa pergunta. Mas a segunda talvez seja séria, estão me dizendo aqui. Iniciativas que já estão no Ideas Portal do Digital podem ir para o Idea Hub? Podem. Por que não? Elas são coisas em paralelo, digamos assim, mas não tem problema nenhum. Boas ideias de lá podem ser recriadas dentro do Idea Hub. Só fazendo uma pequena diferenciação entre os dois, aquele portal de ideias que a gente tem, ele é uma coisa contínua, que está sempre acontecendo, e a gente vai ajudando as pessoas a desenvolverem suas próprias ideias, e esse de campanhas, ele está acontecendo ao redor do mundo. A gente está fazendo aqui para o Brasil esse de IoT e Machine Learning. Outros hubs, outros países, outros segmentos fizeram outras campanhas, vocês podem ver lá, inclusive, e colocar ideias nos outros. Acabei. Terminei de falar o que eu queria dizer. Alguém aqui tem alguma outra consideração que eu esqueci de dizer para me dar uma cola aí, gente? Tá tudo certo, não esqueci de nada, passei na prova. Muito gentil. Se ninguém tiver mais nada para também perguntar aí agora, a gente vai ficar disponível aqui mais uns minutinhos pós-live. Podem mandar ali pelo chat, a gente deixa uns 3 minutinhos aberto ainda depois do término da live. E fora isso, vocês podem falar com a gente sempre, que a gente... A gente tá aí, né? Não vou dizer que a gente é legal, mas a gente tá aí, a gente tenta ajudar, né? Obrigado mais uma vez, Emilson. Nada, que isso. Foi um prazer. É nóis. E obrigado para todo mundo aí. Foi um prazer e a gente volta mês que vem com o assunto do iBox, se a memória não me falha. Valeu. Adeus. Abraço. Obrigado, gente. Obrigado a todos.